Alô, Baixada Santista, Sem Reação chegando pela sua TV Com. Um prazer muito grande contar com a sua audiência nesta segunda-feira, início de semana, e convidando você desde já a participar do nosso programa. E nesta segunda-feira nós temos a presença do arquiteto Fernando Gregório, gentilmente atendendo ao nosso pedido. Ele que é um dos especialistas em restauração na nossa região. E a presença também do Paulo Miyamoto, ele que é odontologista e especialista em odontologia legal. Eles trouxeram aqui, inclusive já estiveram no programa do meu amigo Manuel Gonzalez, eles trouxeram a reconstituição de Santo Antônio. Daqui a pouquinho nós vamos falar mais sobre este tema. Olha, eu não vou falar das movimentações que ocorreram em todo o Brasil e que aconteceram aqui em Santos também, porque, na verdade, eu acho que o noticiário já se estendeu por muito tempo falando desse assunto, né? Eu só queria fazer aqui uma reflexão. As pessoas estão, sem dúvida nenhuma, de certa maneira, equivocadas quando falam do impeachment. Eu não sou dilmista, né? Mas sou legalista. E quando se faz uma manifestação criticando a postura do governo, a roubalheira, a inflação, a diretriz que o governo está tomando, é um aspecto que deve ser respeitado. Agora, pedido de volta da ditadura, impeachment da Dilma, o ambiente para o impeachment supera muito o ambiente que nós estamos vivendo. Primeiro que o PMDB está ao lado da Dilma e a bancada do PMDB está sendo contemplada aí de forma soberana. Vai ser muito difícil. Os principais partidos estão com a Dilma, o PSD do Kassab, que faz parte da base. Então essa história de impeachment, ela, a não ser que um fato criminoso comprovadamente apareça, acho que o ambiente de impeachment está muito distante. Agora, o ambiente de críticas à política econômica, de críticas ao que está acontecendo quanto à corrupção, sem dúvida nenhuma, nós temos que registrar. O que eu gostaria de comentar, sem dúvida nenhuma, é a questão que foi publicada quanto... Aqui, tá aqui, olha. O Estadão publicou uma matéria falando dos impactos ambientais do incêndio dos tanques da Ultracargo, que deve ser punida exemplarmente, porque cada vez mais fica comprovada a ineficácia da empresa quanto ao combate de um produto que ela armazena. É importante, as pessoas às vezes acham, foi um acidente, veja só, foi um acidente de uma atividade fim. A empresa Ultracargo ganha dinheiro e cobra muito para armazenar produtos inflamáveis, granel líquido inflamável. Se ela ganha para isso, ela tem que estar preparada. O presidente do sindicato veio a público do Sindiminério criticando as demissões da empresa. A empresa não tinha nem brigadista, muito poucos, a empresa não estava preparada com produtos que possam combater a incêndio em líquidos inflamáveis. Detalhe, se não tivesse do lado do Canal do Estuário, que contribuiu com mais de 6 bilhões de litros d'água, o crime, ou melhor, o acidente teria sido desastroso. Porque a sorte é que o canal estava ali do lado e pôde... Agora, tinha que dar pelo menos de prêmio para cada bombeiro 50 mil reais. No mínimo. Olha, tá aqui 50 mil reais. Quantos foram? 150 bombeiros? Cada um vai... Porque, meu amigo, esses caras, olha, parabéns, viu? Agora, a empresa não se manifestou. Para a empresa, não, é aquilo que eu digo. Empresa multinacional, se não tomar um ferro bem dado... Para eles é como se não nada acontecesse. Vai acontecer o que aconteceu com a Ródia, que empesteou o lençol freático da nossa região. Por isso que Santos é a campeã em casos de câncer no Brasil, Baixada Santista. Aí as pessoas, mas por quê?
Lógico, a Ródia nos anos 70 enterrou em todo o litoral os tambores de pó da China e até hoje respondem. Tem um processo aí que eu não sei nem mais para que tem, porque nunca vão punir a empresa francesa. E a Ultra, que é o grupo que comanda Ultragás, Ultra isso, Ultra aquilo, esses caras têm que tomar uma... E olha, inclusive, o estudioso da Unesp, o professor zoólogo Marcelo Pinheiro, ele acha e faz uma avaliação que a recuperação pode levar até 5 anos a contaminação em plantas e animais. E olha, saiu uma outra matéria, e eu concordo aqui, os santistas que se sentirem lesados com um incêndio, porventura tenham tido problemas, eles devem entrar com uma ação, aí está os peixes, né? Mas eles eles devem entrar com uma ação, não sei se... Você colocou essa matéria que Daiane Lee? Impactos de incêndio, eu não estou achando, mas enfim, já tem gente estudando a possibilidade. Está aqui? Então deixa eu dar uma... É que eu olhei agora, achei que você era a Vitória. Cabelo muito lisinho, eu achei que você era a Vitória, desculpa. Mas olha, eu não estou achando, mas sem dúvida nenhuma, eu acho que aqueles que se sentirem lesados deveriam acionar a Ultracargo. Eu, sem dúvida nenhuma, acho que é uma ação bastante... eu acho que está no passado aqui. Não estou achando. Olha, deixa eu dar um abraço no meu amigo Miguel Escandon, e eu me sinto responsável, um pouquinho, mas me sinto responsável, porque o número de visitantes da Casa do Trem Bélico aumentou em quase 100%. Que é um número significativo. E olha, a Casa do Trem Bélico não gasta a grana que o Museu Pelé gasta, que é uma vergonha aquilo lá, é um orçamento faraônico, tem diretor de marketing, gerente de marketing, apontador de marketing, não sei o que lá. E olha, impressionante, a Casa do Trem Bélico pulou de 816 pessoas para 1.629 pessoas de dezembro a fevereiro. No período de férias houve um aumento de 100%. E sem dúvida nenhuma tem muito a ver com o meu amigo Miguel Escandon, que encarnou o personagem do Zé Corneteiro. O Zé Corneteiro é interpretado pelo meu amigo Miguel Escandon, que que divulga o espaço junto aos passageiros na estação Buck Jones, do bonde, na Praça Mauá. O Miguel Escandon levantou essa situação e vem divulgando muito. Lembrando que o acervo da Casa do Trem Bélico, ele é um acervo importantíssimo, é um acervo histórico e que muita gente nem conhece, que fica na rua Tiro 11, número 11, no Centro Histórico de Santos. A visitação de terça a domingo, das 11 da manhã às 5 da tarde. A entrada é franca. Você pode agendar grupos pelo 3299-5471. Então fica aí o registro. Muito obrigado e parabéns ao meu amigo Miguel Escandon, que de forma bastante lúdica... Não acha que é interessante isso, Fernando? Você conhece o trabalho do Escandon? Né, E o que a gente precisa realmente é essa divulgação dos nossos bens, né? É verdade. Santos é uma cidade rica em patrimônio histórico, cultural, artístico, arquitetônico, e a maioria da população não conhece. É verdade. Né? Outro dia eu recebi um grupo de alunos em visita ao Museu de Arte Sacra. Nem os professores tinham conhecimento do acervo que nós possuímos. Que nós conversando outro dia, você me disse que é um dos principais do Brasil, né? É o quarto em importância do país. Do país. E o segundo do Estado. Olha só. Né? Nós temos as imaginárias mais antigas do país, por volta de 1560. As primeiras fabricadas E o Museu região. de Arte Sacra, que tem um patrimônio cultural, né, importantíssimo, vocês têm orçamento para a manutenção dessa... Não, a gente vive com bastante dificuldade, né? Temos aí a ajuda da Unisantos, também da Mitra Diocesana de Santos, a Prefeitura também entra com uma parte, mas é um orçamento bastante restrito, né? Pelos projetos que a gente tem de divulgação, para que todo esse acervo possa ser conhecido,
Mas a gente vive com bastante dificuldade, realmente. O museu ele abre de terça a domingo? Terça Qual é o horário? domingo. Terça a domingo? Terça a domingo, das 10 às 17 horas. Para visitação, a entrada é franca? Não, tem um custo. Tem um custo, é R$3. Nada mais simbólico. Lógico, simbólico. Puxa vida, eu paro do princípio que a história, né, deve ser preservada. Com certeza, que é a nossa memória. Que é a nossa memória. E se fala tanto em cultura, em educação, e a rede de museus da nossa região, me parece que padecem de problemas. Eu até fico indignado e envergonhado quando eu falo do Museu Pelé. Eu não tenho nada contra o Pelé, pelo contrário, eu acho que temos. Mas eles têm uma dívida mensal de mais de R$80 mil, fora o que eles já gastam, né? Que o orçamento do Museu Pelé mensal é quase R$200 mil. Eu acho muito dinheiro. Eu acho que é um orçamento muito robusto. Em compensação, Museu de Arte Sacra, Museu do Trem Bélico, tantos outros museus. Eu estive aqui outro dia com o professor Marco, que faz parte do grupo de museólogos que representa aí os museus da região, e estava me dizendo a dificuldade de verba que os museus enfrentam. Bastante. A gente até fica engessado praticamente, porque a gente gostaria de promover mais e muito melhor, né, divulgar um museu, ou abrir para outras. Fora a manutenção do acervo, fora a manutenção. Agora nós precisamos entrar com um projeto para recuperação do telhado, né, porque estamos com uma série de goteiras. Além do acervo do museu, tem o aspecto do próprio museu, né, do imóvel, né, da construção. Da construção, que vai um dispêndio, e ela é de quando? Alto, século XVII. Puxa. Né? Então, vale a pena os santistas conhecerem. Sim, é uma das principais obras arquitetônicas. É próximo ao Valongo, na subida ali, isso, não é? Subida da Rua São Bento. Na subida da Rua São Bento. É um dos exemplares mais bem conservados do país. É mesmo? Com toda essa dificuldade. Fernando, o pessoal da igreja, quando os piratas atacavam o cais, o pessoal da igreja corria ali para essa Rua São Bento? Geralmente eles procuravam um lugar seguro, né, nas construções mais elevadas, como foi o caso do Santo do Montserrat, Mosteiro de São Bento, que ficavam construções mais elevadas, e eles tinham uma visão, né, do acontecimento, né? Sempre foi assim, sempre procurava as igrejas. Por isso você pode perceber até que a característica do Mosteiro de São Bento é como se fosse uma grande fortaleza. Sim, é verdade. É como se fosse um edifício de proteção mesmo, forte. E no caso, eu estou te perguntando essa história, porque a todo momento a gente ouve a história de que entre o Valongo e o morro haveria um túnel, né, que levaria... Isso eu já ouvi até gente dizer, não, o túnel já foi catalogado e tal. Isso é verdade? Sim, a gente ouve também, mas não existe nada substancial que comprove a existência. A gente ouve relatos, né, mas em história nós trabalhamos com fatos, né, com provas, né? Então fica na dedução, no universo da dedução, isso a gente não pode afirmar com certeza. Agora, só para a gente finalizar esse assunto, Santos tem cursos de aperfeiçoamento ou que possam qualificar as pessoas para restauração? Não tem. Né? Existe um programa, até a pós-graduação da Unisantos, né, com professores super valorizados, capacitados, né? Então, o que nós temos em Santos é esse curso oferecido pela Unisantos. E com a região que nós temos, cabia aí talvez um curso, né, para formar restauradores, restauradores. Muito bom. Professor, o senhor não tem nada de história, né? O senhor é dentista? Na verdade eu sou dentista, mas pouco a pouco eu tenho adentrado aí essas questões históricas, né? E algo que eu sempre converso com o Fernando é até a questão de documentação desse patrimônio artístico e histórico, as mesmas técnicas que a gente usa em perícias, né, odontológicas para transformar um material ósseo em 3D, a gente pode também aplicar para as obras que estão expostas aí no museu. Então, é possível, por exemplo, a partir de fotografias,
né, tiradas até mesmo com um celular, elas podem ser cruzadas e transformadas num objeto em 3D e, por que não, montar um acervo virtual dessas obras, né, poder compartilhar esse patrimônio que nós temos aqui com todo o país e o mundo, né? Então, são aplicações que elas podem ser específicas, mas também têm um caráter multidisciplinar. Antes da gente falar da reconstrução em si, isso é fruto de uma impressora 3D? Pode mostrar, Fernando, por favor, o Santo Antônio? Obrigado. É fruto de uma impressora 3D? Não. Isso, Augusto. O que a gente tem aqui é uma impressão em 3D, é uma impressão que já vem a cores, né? Nossa, que perfeição, hein? É muito legal, é bastante Olha realista. Só. Essa impressão ela foi feita aqui no Brasil mesmo. Em Campinas tem um Centro Federal de Tecnologia que chama-se CTI. É uma resina, né? Isso aqui na verdade é uma mistura de 3 materiais, é uma câmara com gesso. E aí a impressora, ela injeta resina com tinta. Que coisa, então, hein? aqui a gente pode perceber mais de perto que são várias camadas. Aqui tem mais ou menos umas 1.500 camadas que foram aplicadas ao longo de entre 20 e 30 horas a impressora aí. E no final, o que a gente tem é um objeto bastante realista, né? Muito próximo. Eu conversei com você em outra oportunidade, você estava me dizendo, não é? Na verdade, você está se especializando, aliás, você já se especializou na área de odontologia legal, não é isso? Na parte de medicina legal. Seria isso? A odontologia legal é uma das especialidades da odontologia, embora ela não seja uma área clínica, né? A gente associa a odontologia a muito mais implantes, né? Lógico, mas é uma área que ela é muito eu necessária. tenho escutado muito nos últimos tempos a se falar nisso, né? Quando há algum... Recentemente, inclusive, eu vi um caso em São Paulo que descobriram que o cara que estava lá não era a mesma pessoa, ele tinha posto um cadáver, foi em razão da ossada. É ossada que chama? Não, né? Não são ossadas, são ossadas. Não, os dentes como chama? Arcada dentária. Arcada, né? Uhum. A arcada dentária disse, olha, não é a mesma e tal. Isso. Existe uma diferença muito grande, Augusto, de reconhecimento e identificação. O reconhecimento, ele é um processo subjetivo, né? Uma pessoa olha alguma coisa e ela diz se tem semelhança ou não. Não tem um aspecto científico. Já a identificação é um exame, né, feito por um profissional, e aí sim você compara duas coisas e pode dizer se aquele cadáver, por exemplo, é aquela pessoa que foi documentada. Então, às vezes o que acontece é que os cadáveres são liberados para sepultamento sem ter feito um exame de identificação, que pode ser... mais aprimorado. Pode ser pela impressão digital, pode ser pelo DNA ou pode ser pelas arcadas dentárias. Você está falando disso, nós não combinamos, esse programa já estava marcado há muito tempo. Ontem o programa Fantástico mostrou um caso curioso, mas trágico. O camarada perdeu o RG e aí uma pessoa morreu, um indigente morreu e encontraram o RG com esse indigente. Aí chamaram o cara do lugar onde normalmente, do abrigo que esse morador de rua frequentava, o cara chegou lá, eu conheço realmente, esse cara, e aí ele foi enterrado com o nome daquela pessoa. O cara até hoje ele não consegue resolver a situação dele. E o cartório, eu achei até interessante, tem que entrar com uma ação na justiça. O cartório disse assim, nós só mudamos depois que identificar o morto verdadeiro, né? Só que o morto verdadeiro já não existe mais, porque a prefeitura, depois de um determinado tempo, como ele foi enterrado como indigente, ela faz a exumação. Não caberia aí, eu acho que Santos já teve isso, um serviço chama Serviço de Verificação de Óbito. Quer dizer, não dá para você enterrar uma pessoa só porque alguém chegou lá e falou, esse aí é o fulano, não é? Quer dizer... Acho que nós tínhamos que mudar isso, né? O ideal é que isso não aconteça, né? O ideal é que se tenha uma diferenciação. O SVO, ele trabalha com mortes que não são violentas. E o IML trabalha com mortes violentas, que são suicídio, homicídio, acidente ou suspeita de alguma dessas ocorrências, né? Então, o ideal é que a cidade tenha esses dois serviços. Bom, nós estamos ferrados, porque não temos nenhum nem outro. O IML, coitado, está caindo aos pedaços. O SVO, nem sei se existe. O SVO está funcionando? Eu não conheço sobre o SVO. Tá. Eu sei que teve uma lei, foi criada na entrada da cidade, mas como o IML está caindo aos pedaços, acho que
Acho que eles pensam que Santos não morre ninguém, né? Então não precisa de serviço. E a gente está sobrecarregado também, né? Tá absorvendo demanda de outras cidades aqui. E às vezes nem mesmo os serviços básicos, pelo que a gente vê nas notícias, estão sendo contemplados. O acidente do Eduardo Campos, todos os restos tiveram que ser levados para São Paulo, para uma análise mais criteriosa que nós não tínhamos condição aqui. Ali, com certeza, as arcadas dentárias foram importantes, né? Com certeza, com certeza. A odontologia legal brasileira ela é muito forte, né? Nós temos na Polícia Federal um colega que é até amigo meu, ele chama Carlos Eduardo Palhares, ele participou de trabalhos na identificação do pessoal da Air France, né, do pessoal aqui. Não é parente do Palhares, que também é perito... Não, mas ele também é especialista em odontologia legal e eu posso afirmar que o Brasil está muito bem representado, inclusive dentro da Interpol, né? É esse colega que coordena os trabalhos é um grupo de identificação humana, né? Então tem ali pessoal do DNA, pessoal da odontologia, pessoal da datiloscopia, e a odontologia legal ela é muito forte. Não é a dente igual na boca de todo mundo, né? Não tem nenhum dente que é igual em todas as bocas. É muito difícil você encontrar uma arcada dentária que seja exatamente igual à outra, porque, por exemplo, nós temos... podemos ter até 32 dentes e entre o começo da vida até o final a gente perde dentes, trata um, trata outro. Então à medida que você vai passando pelo dentista, ele registra as mudanças, então eventualmente você pode comparar como está o cadáver com aquelas documentações e aí concluir positivamente ou não. Às vezes é interessante você afastar que aquela pessoa morta não é quem está se dizendo. Você desenvolveu esse trabalho de reconstrução da face de Santo Antônio, eu queria que você comentasse isso, como surgiu essa ideia, mas o que eu estou me chamando a atenção, como é que você sabe que ele era narigudo assim? Pelos dentes? Não, aqui, na verdade, a odontologia ela trabalha, na verdade, com a face da pessoa, né? Então vai desde esse ossinho aqui, o ióide, até essa parte superior da face e também os dentes, né? Ela é uma área muito quer dizer, não é só o molar, os dentes, o siso, não, é toda a face. Se for num hospital, por exemplo, o cirurgião bucomaxila, ele trabalha em fraturas de órbita, né? Então é uma área bastante extensa. Então, na verdade, o pessoal da odontologia tem muita intimidade com o crânio inteiro, se podemos assim dizer. Então, esse trabalho de reconstrução facial, na verdade, é uma técnica que ela serve de auxiliar para identificar essas pessoas. Nesse caso aí, da pessoa indigente, se não é aquele que estava no documento, é uma outra pessoa. É uma outra pessoa. Então, como saber que pode ser ele? Então, uma das alternativas, não tem ninguém procurando ele mais, né? Não. Poderia ser feita uma reconstrução da face dele, e essa face ser divulgada, e aí alguém, eventualmente, se reconhecer, né? Entra em contato para depois fazer o exame de identificação. Então, aí sim. Exatamente. E essa mesma técnica foi aplicada, né, pode ser aplicada para um contexto de perícia. Como é que surgiu essa coisa? Por que Santo Antônio e de onde surgiu essa intenção? Eu estava fazendo meu doutorado, então eu morei um tempinho na Europa e lá eu comecei a trabalhar pela internet com um designer de 3D, ele chama Cícero Moraes. E ele também, a gente estava estudando essa mesma técnica de reconstrução. Então a gente começou a estudar juntos como fazer esse processo que às vezes o pessoal faz em argila, como fazer em 3D usando um programa de computador. Então a gente desenvolveu um jeito de fazer tudo sem ter que pagar nada, porque a realidade do Brasil exige isso. Verdade. Né? E aí o Cícero ele tem parcerias com arqueólogos. E esses arqueólogos italianos, eles mandaram fotografias, eu acho que tem até um vídeo aí. Nós temos um vídeo? Tem aí, deixa eu ver aqui. É um vídeo do crânio, é um crânio, digitalização de crânio. Vamos ver então o vídeo? Que aí a técnica consiste de fazer várias fotos ao redor de um crânio e essas fotos, né, são processadas num programa e se tornam então um crânio em 3D. Então desse modo a gente conseguiu ter na nossa tela de computador um crânio que estava enterrado lá na Itália. E eles não falaram pra gente de quem que era. Então peraí, os arqueólogos amigos do Cícero falaram assim, olha, nós temos um crânio aqui, vocês querem reconstituir, mas não disseram de quem era, é isso? Exatamente. Aí já era o crânio de Santo Antônio. A gente não sabia, eles disseram as mesmas informações que a gente extrai do exame. E desse crânio você desenvolveu tudo isso?
E a gente pode extrair várias informações, a gente consegue dizer, olhando pelo crânio e outros ossos também, sobre a estimativa da idade, se é homem, se é mulher, se é negro, branco ou asiático, a estatura, até mesmo a destreza manual da pessoa. Estatura? Mas aí a gente olha outros ossos, a gente pode olhar ossos longos, né? E todo esse trabalho é antropologia forense. Não, isso eu entendi, mas você não vê a altura pela arcada dentária. Tem algumas técnicas, mas elas não são tão confiáveis, a gente não aplica. E a destreza também não. Ela, às vezes, tem alguns ossos da clavícula que se distribuem, se desenvolvem mais. Às vezes, até em pessoas que, né, escovam os dentes mais modernos, até o lado que você escova com mais força fica desgastado. Eu vejo isso na minha clínica. Quando eu atendo paciente, às vezes o lado que está mais desgastado... Se o cara usa charuto, se o cara fuma cachimbo... Sim, se ele tinha uma dieta rica em açúcar, tal, dá para você dizer muita coisa sobre o estilo de vida da pessoa. Então, nesse caso aqui... Aí vocês começaram, em razão desse pedido dos arqueólogos italianos, né? Vocês receberam o crânio e daquele crânio que nós vimos, vocês começaram a desenvolver a reconstituição. Levou quanto tempo? Olha, a gente tem desenvolvido essa técnica, a gente consegue fazer, trabalhando direto, a gente pode botar entre 48 horas mais ou menos de trabalho, a gente consegue fazer. Por que a gente quer fazer rápido? Porque a gente quer que isso seja aplicado nas perícias do Brasil. O que mais demorou, na verdade, foi ter que esperar até o dia certo de poder divulgar esses resultados. Isso fez parte do quê? De um evento, exatamente? Por que tinha prazo? Porque assim, veja só, quando a gente reconstruiu, se você imaginar essa face sem cor, sem cabelo, sem nada, a gente chegou nessa fase e enviou de volta para a Itália. Ok. Aí eles falaram, quer saber de quem que é esse crânio? A gente estava muito curioso, claro. Lógico. Aí eles disseram, Santo Antônio, mas que Santo Antônio? A gente não somos religiosos, né? Então, o casamenteiro, esse mesmo, lá tem festa junina também, eles celebram. Sim. E aí foi que a gente pôde, então, saber que eles estavam num projeto em parceria com o Museu de Antropologia da cidade de Pádua. Santo Antônio era professor universitário. E Tanto também... é que tem Santo Antônio de Pádua, né? Exatamente. Ele nascido em Lisboa, mas morreu em Pádua. Então as duas cidades querem tomar para si, né, a figura dele como pertencendo ali. Lógico. E aí, depois dessas informações que a gente conseguiu caracterizar, né, com o trabalho do Cícero de design gráfico, ou o corte de cabelo típico dos franciscanos, as vestes e até mesmo essa barba por fazer foi sugestão da igreja. A igreja participou desse trabalho, concedeu toda. E por que a barba por fazer? Porque provavelmente eles eram franciscanos com votos de pobreza, então a aparência deles não era a maior prioridade. Então, se nós víssemos um franciscano do século XIII hoje em dia, provavelmente nós não ficaríamos assim, né, encantados com a sua aparência angelical. Não tem a aparência angelical que a gente está acostumado, Augusto. Fernando, e você que estuda o assunto, né, uma pessoa que está ligada a essa questão religiosa, como é que você vê esse trabalho? Nossa, nós ficamos bastante surpresos, né, porque você, com esse trabalho, você reconstitui o verdadeiro Santo Antônio, porque nós temos uma imagem aí de 800 anos que vem caminhando, uma imagem idealizada. Agora nós temos uma imagem bem próxima do real. Então traz o Santo Antônio, homem do século XIII, né? Foi uma das grandes inteligências da sua época, né? O santo mais popular da Igreja Católica. Santo Antônio hoje é o santo mais popular da Igreja Católica, do Ocidente católico é Santo Antônio, né? Como o Paulo falou, disputado entre Lisboa e Pádua, né? Aí que o Papa Leão XIII falou, olha, Santo Antônio não é nem de Pádua nem de Lisboa, é do mundo inteiro, não é? Porque é um santo que é cultuado na Índia, né? Pelos índios americanos, não é? Então, mesmo pelos não católicos. Agora, a igreja já bateu o martelo que esta é a imagem de Santo Antônio? Mais próxima. E isso vai ser, por exemplo, você for lá na igreja... Em Pádua, você vai encontrar um relicário com essa face exposta. E aí, possivelmente, as imagens que vão começar a sair agora de Santo Antônio vão ter essa feição ou não necessariamente? Não necessariamente, né? Porque para devoção o que importa é a fé da pessoa e a imagem é apenas um sinal, ela apenas representa, ela não é a pessoa. Lógico, naturalmente. Mas essa reconstituição nos aproxima muito mais do Santo Antônio histórico. E esse trabalho que está sendo desenvolvido, você acha que pode ser aplicado em outras imagens, enfim? Sim, e eles já tiveram até o convite, já realizaram, posso até me adiantar, né? Reconstruíram a face
do crânio, que é venerado na França como o de Maria Madalena. E já tem o projeto também de Lima, para a reconstrução facial de Santa Rosa de Lima, que é a padroeira da América Latina, São Martinho de Porres também, foram 2 santos do século XVI. Maria Madalena, vocês já bateram o martelo? A gente já mostrou para a igreja aprovou o resultado, tanto que só vai permitir que vocês nós... já reconstituíram? É que a gente está ainda em stand-by, só podemos mostrar dia 19 de julho, que é o dia de Santa Maria Madalena, e tanto a gente considera que foi aprovado, porque a igreja só vai querer mostrar nessa data que é especial para eles, né? Tudo começou assim, Posso pôr polêmica na conversa, Fernando? Pode. Claro. Eu tive um convidado há um mês atrás que veio aqui num momento ele acabou dizendo, não, Maria Madalena era casada com Jesus e que na Santa Ceia ela está ao lado e que ela era muito bonita e isso foi escondido, inclusive Jesus teve até filho com Maria Madalena. Maria Madalena é muito nessa reconstrução que vocês desenvolveram. Sim, o crânio ele dá pistas de como era a face, né? Então você tem, por exemplo, ossos nasais muito desenvolvidos e tortos, você pode ter ideia que o nariz não era assim. Segue. Então, da face dela, que a gente analisou o crânio, é uma face harmônica. Eu acho que até hoje, para os padrões atuais de beleza, poderia ser considerado bonito. Fernando, assim. Gostou dela? Olha, criou uma celeuma aqui, quase saíram, todo mundo Maria. O cara, não, Maria Madalena foi. Jesus era casado com Maria Madalena. Não existe nada disso. Foram especulações que se fizeram. Maria Madalena é reconhecida pela Igreja Católica, né, como uma verdadeira apóstola. Ela que foi a primeira que anunciou a ressurreição de Jesus, foi a primeira pessoa que recebeu do próprio Cristo, né, que aparece ressuscitado, né, é ela que leva a mensagem para os apóstolos. Ela se tornou uma grande líder das primeiras comunidades cristãs em Jerusalém, né. O resto, né, são especulações, né. Então realmente fica no mundo da fantasia, mas não existiu nada disso. Agora, para a igreja acho que é interessante, porque naturalmente que você tem algumas figuras importantes que se tem um relato, né? E muitos não têm a figura real. Eu acho que essa possibilidade de reconstituição pode acabar ajudando muito, né? E resgatar a história, né? Resgata a história da própria igreja, né? Pode até criar um museu de cera na igreja, né? Reconstituindo, né? Por que não? Porque a partir desse molde você tem a cor dos olhos? Não. Então, aí são informações que não dá para saber olhando o crânio. Talvez com exame de DNA, mas a gente não fez, então são coisas subjetivas. Mas agora, a posição de lábio, porque eu estou achando, por exemplo, que o lábio não é um lábio, é um lábio fino até, né? De certa maneira... Isso tudo você conseguiu desenvolver em cima da arcade. Exatamente. A gente... É a Arcádia. Arcada. Né? Tudo isso tem parâmetros de ciência. A gente não inventou nada aqui, né? Então, para a largura da boca tem uma técnica. A orelha, como é que você tirou a orelha? A orelha, ela é... Aí é uma chutada. Tem algumas fórmulas, elas não são 100%. Lógico. Mas, por exemplo, a distância do canto do olho até o canto da boca dá uma ideia de como a orelha pode ser. Esse então osso aqui você consegue, em alguns lugares, ter uma exatidão e em outros uma aproximação. Isso. Tanto que esse trabalho é chamado de reconstrução facial forense ou aproximação facial forense. Porque igual 100% nunca vai ficar. Né? Mas, do ponto de vista científico, a gente acredita que tenha tido essa face. Né? Agora, tira uma dúvida para mim. Eu estou percebendo que muito você tem falado muito da questão legal e da questão forense. Né? Hoje, nos dias de hoje, esse teu trabalho, como ele pode ser encaixado? Tirando o cara que morre e que, não sei, eventualmente o governo para mandar fazer a reconstituição de todas as pessoas que morrem sem documentação, acho muito difícil. Mas no dia a dia, na parte criminal, tem como encaixar esse teu trabalho? Tem sim, Augusto. Aqui em Santos a gente fundou uma ONG sem fins lucrativos. Ela chama EBRAFOL, que é a sigla para Equipe Brasileira de Antropologia Forense e Odontologia Legal. O objetivo da nossa organização é promover os direitos humanos aplicando essas ciências de um modo técnico. Então, nós temos 3 formas de ajudar a nossa sociedade.
prestando serviços periciais para magistrados, delegados, advogados, promotores, quem sentir necessidade de um amparo técnico, treinando peritos também. Todas as técnicas que a gente usa nesse trabalho, por exemplo, são feitas com software aberto. Qualquer pessoa pode baixar e usar. Então a gente treina as pessoas, a gente quer compartilhar esse conhecimento. E também promovendo cultura. O projeto aqui do Santo Antônio, na verdade, ele é um projeto de promoção de cultura, aonde as mesmas ferramentas de perícia são utilizadas, né, para difundir uma história, relembrar, né, aspectos arqueológicos. O Cícero não é de Santos. Ele não é de Santos, ele é de Sinop, no Mato Grosso. Sinop. Mas ele é o nosso vice-coordenador. Legal. Não, porque a distância, todas as informações... Tanto vocês conversaram com o pessoal da Itália à distância. Exatamente. Né? Tudo por e-mail. Hoje em dia a gente tem uma possibilidade muito grande de trocar informação. É verdade, muito bom. Eu tenho que fazer um breve intervalo. É muito rápido, fique aí, eu volto já. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Buffet Maison Vanut, um novo conceito em festa. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos, aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações. Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vanut, Avenida dos Bancários, 42. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta ao vivo, mandando um abraço especial, meus amigos da Ozan, 32288000. Acesse o site www.ozan.com.br. Quem nos apoia também, os meus amigos do restaurante Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, lá do da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão. Restaurante Boqueirão Express Grill. E os meus amigos do Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária, Incatep qualificando a mão de obra do trabalhador portuário e preparando para o mercado de trabalho. Sempre importante destacar os cursos do Incatep nas várias áreas que atendem a tão sonhada carreira portuária.
Por isso eu recomendo. Em Catep, são 3 endereços, na Conselheiro Nébias, na Santos Dumont, no Guarujá, e em Santos, na Avenida Portuária, ao lado do ponto de escalação do Ogmo. Em Catep, conheça os cursos, não só na área portuária, mas também em todo o segmento que lida com equipamentos pesados. O Incatep tem simuladores para empilhadeiras de pequeno e grande porte, também tem para equipamentos da construção civil, além de toda a linha de atividade portuária. Por isso eu recomendo Incatep, o primeiro e verdadeiro Centro de Excelência Portuária. Nós trouxemos vídeos, não é, nós vamos falar um pouquinho da reconstrução, é isso? Isso, mas a gente está falando aqui também de como isso pode ajudar o pessoal no dia a dia, né? Então a Ebrafol, a gente tem alguns exemplos aí que são facilmente aplicáveis, são exemplos de digitalizações em 3D. Então, peraí, vamos devagar para eu entender. O que é isso aí? Isso aí é um crânio, uma parte de um crânio que levou um tiro. Então, essa lesão do tiro ela foi digitalizada com fotografias e serve como evidência para ser apresentada, aí, evidentemente, nos tribunais e tal. Tem também maneiras de você digitalizar, por exemplo, um local de encontro de moçada, uma vala clandestina. Esse contexto dos ossos, do jeito que eles são encontrados, é muito importante também para a produção. Né? Se está amarrado, se está jogado, se está... Né? Agora, também pode ser feita com o uso de drone, fotos aéreas que quando elas são cruzadas podem transformar-se numa planta baixa, num croquis. Isso tem uma aplicabilidade muito interessante em perícias ambientais, em perícias de acidente de trânsito, né? Então isso aí é facilmente feito apenas Então, por exemplo, nós poderíamos fazer uma perícia na ultracargo. Poderíamos, com certeza. E fazer uma imagem do drone. Sim. Aí é um exemplo da nossa cidade mesmo, a Praça da Independência, feita só com um telefone celular. Eu parecia um doidão lá, um japonês doido lá ao redor da Praça da Independência. Todo japonês já é meio doido, A gente gosta de tecnologia, né, Augusto? Aí a gente foi ver lá. Aí saiu aí uma digitalização da Praça da Independência. Com celular. Com celular. Aí ali ela serve de base para o estudo de qualquer estudo que você precise fazer, né? Você tem ela toda digitalizada. Sim. Agora, todo esse trabalho, você estava me falando da questão do resgate cultural, no caso de Santo Antônio, houve uma regra, né, nesse projeto todo, a Igreja Católica pediu para você segurar para a divulgação Isso já foi feito ou haverá uma data específica para isso? No ano passado, a gente só revelou no dia de Santo Antônio, agora para Santos, aqui nós estamos com uma programação dedicada para a nossa cidade. Sim. Então, pessoal da Unisanta, Faculdade de Odontologia, principalmente dia 14 de maio, nós faremos às 19 horas uma palestra que vai mostrar as técnicas científicas que levaram a este trabalho e outros assuntos. Pessoal na paróquia do Imbaré, de Santo Antônio do Imbaré, dia 27 de maio, nós faremos uma palestra para o grande público, onde nós vamos tentar levar para os leigos os assuntos que também fazem parte desse trabalho. E vamos finalizar no dia 30 de maio, que vai abrir a trezena de Santo Antônio, vai abrir então, vai haver uma cerimônia de entrega deste busto para a nossa cidade e ele ficará exposto na nossa igreja do Imbaré. Esse trabalho, a igreja do Imbaré também é Santo Antônio? Eu não sabia. Santo Antônio do Imbaré. Santo Antônio do Imbaré. Então tem o Santo Antônio do Valongo e Santo Antônio do Imbaré. Mas aí não eram é só como referência, né? Só referência, pega o nome do bairro, né? Do bairro, né? O Valongo é de 1640. Mas a ordem são franciscanos, mas obediências diferentes. Que nem, por exemplo, o Valongo são os frades menores. Os capuchinhos do Imbaré são os franciscanos da Reforma do século XVI. Ok. Então, são franciscanos, a ordem dos frades menores, capuchinhos. Ok. Quer dizer, eles são administrados, né, vamos dizer assim, cada um com o seu geral próprio, né, com a sua regra própria, mas todos formam uma grande família franciscana. Eu sou um leigo no assunto, mas nós temos os franciscanos. Então, nós temos, São Francisco fundou 3 ordens. A ordem dos frades menores, que hoje se apresenta em 3 ramos. Os menores, os conventuais, que ficam em Pádua e Assis, e os capuchinhos, né? A ordem segunda, juntamente com Santa Clara, que hoje é conhecida como Ordem das Clarissas.
E a ordem terceira, que no início chamava-se Ordem dos Irmãos e Irmãs da Penitência, ou daqueles irmãos e irmãs que se propõem a uma vida segundo o Evangelho, vivendo no mundo. Hoje conhecido como Ordem Franciscana Secular. A partir do Papa Paulo VI, muda a denominação de Ordem Terceira para a Ordem Franciscana Secular. Então são as 3 ordens fundadas por São Francisco, mais as congregações masculinas e femininas que formam a família franciscana no mundo todo. O Papa, esse mês, né, teve um fato curioso, que foram freiras, né, que acabaram cercando ele num evento, né, e fizeram inclusive uma festa, e era festa que eu digo de felicidade de encontrá-lo, e são freiras que são enclausuradas, né? E nós aqui em Santos tínhamos no final da Conselheira, não sei se ainda existe. Nós temos só o Carmelo, né, o Carmelo São José, aí na Rua Dom Duarte, ao lado da Igreja São Judas, que são irmãs que pertencem à ordem do Carmelo Descalço. Na Conselheiro Nebias, ali depois do Corpo de Bombeiros, tinha uma ordem. Sim, mas não de enclausuradas. Aquelas não são enclausuradas. Não, enclausuradas só no Carmelo São José. Quer dizer, elas não têm contato... Não, nenhum. Essa da Conselheiro Nebias, eu lembro que eu trabalhei ali, eu sempre via freiras por ali, você sabe qual é aquela ordem? Sei. Mas era congregação. Era uma congregação. Não estou falando dessa da Conselheiro Nebias em frente à universidade, estou dizendo uma bem lá no final da Conselheiro Nebias, perto quando a Conselheiro Nebias se afunila. Então, ali nós tínhamos a congregação das Irmãs Canossianas. Não é? Ah, tá. Essa não é enclausurada também. Não, entendi. Muito bom. As que fizeram festa para o padre eram enclausuradas, né? E elas fizeram uma homenagem emocionante, né? Porque mostraram a devoção delas ao Papa. Paulo, eu estava... Assim, a gente fica muito feliz de saber que há essa possibilidade de reconstituição, né? Até porque isso pode extrapolar a questão religiosa, né? Como você já falou, e a questão dos dias atuais. Porque há muito questionamento, por exemplo, quanto à figura de Jesus, né? Nós não temos nenhum resquício, mas através do manto sagrado, por exemplo, você digitalizando o manto sagrado, seria possível uma reconstituição? Olha, essa técnica ela depende de um crânio. Sem ter um crânio, a gente não consegue fazer o mesmo trabalho. Com o manto, até pode ser, mas não vai ser através dessa técnica. Eu enxergo com um pouco sou um pouco conservador, eu acho que vai ser muito mais especulação do que realmente um trabalho de anatomia, de perícia. Real, então, né? Eu acredito que seja um pouco mais subjetivo. Eu já vi trabalhos de reconstituição do Santo Sudário, né? Eles fazem um trabalho tridimensional, né? Até estava com problemas lá, o Santo Sudário tinha tido alguns problemas de manutenção, de conservação. Isso já foi corrigido, isso, você sabe, Fernando? Já foi corrigido. Porque a exposição da síndrome à luz, né? Interfere a temperaturas, né? Mas existe sim a possibilidade de chegar a uma aparência próxima de acordo com a impressão que se encontra no Santo Sudário, mas não por essa técnica. Não por essa é uma... Há necessariamente, como você diz, Paulo, o crânio deve existir, né, para que possa ser... O crânio é um arcabouço, como se fosse a moldura que vai dar o direcionamento para a aparência do crânio. Não só, né, nos aspectos anatômicos, mas no perfil também. Eu posso fazer uma face feminina num crânio masculino, mas eu preciso estudar esse crânio para saber quem é um homem, qual é a idade, qual é a ancestralidade e tal. Então eu necessito de ossos. Naturalmente que ele vai dar toda a base, né, para que você possa... Dar o perfil e as aparências anatômicas, assim, os detalhes anatômicos. Eu queria deixa eu só lembrar aqui, nós mostramos a matéria aqui. Puxa vida, cadê aqui a matéria? Hoje eu me perdi. Olha aqui. Sabesp diz que incêndio. Agora eu me achei aqui na matéria que eu não está abrindo. Tá aqui, olha. A Sabesp diz que o incêndio não contaminou a água do litoral de São Paulo, né? A companhia responsável pelo fornecimento diz que não houve alterações. Não houve alteração. Tanto os relatórios da CETESB e do Instituto Ecofaxina ainda não foram divulgados.
Só que não dá para achar que não... Eu acho que a Sabesp é temerosa, essa afirmação da Sabesp, porque nós vamos mostrar a contaminação dos peixes em razão do incêndio da Ultracargo. É gravíssimo. E olha, não estão dando, eu acho que agora, após o efetivo regularização do incêndio, né, no sentido a vitória que os bombeiros tiveram, não está, apesar que o doutor Dauri esteve lá de manhã, me parece que o Dauri está muito compenetrado em punir a empresa. Eu tenho dúvida que estão tentando, sem dúvida nenhuma, estão tentando minimizar, alguns órgãos importantes estão tentando minimizar o maior crime ambiental depois da Ródia que possa ter acontecido na nossa região. Sem dúvida nenhuma, para vocês terem uma ideia, a água... Nós temos aquela foto dos bombeiros no barquinho, em cima da espuma. Para vocês entenderem, foram 6 bilhões de água do mar, um pouco mais de água do mar, que foram utilizadas para apagar o incêndio e também resfriar os tanques, né? Então, a área interna, até porque nós tivemos aqui na semana passada um dos nossos convidados que falou que há uma base de contenção, então ali fica como se fosse uma piscina, misturando a água com a espuma. E isso criou, em alguns lugares, chegou até olha aí, isso é fato. Para combater o incêndio nos tanques, eles tinham que se movimentar através de barcos diante da espuma e da água que se formou. Então, eu gostaria de deixar registrado aqui, essa é uma opinião particular minha, que se nós não punirmos a empresa Ultracargo como deve ser, isso vai virar rotina, porque ela ele é um dos terminais de armazenamento de granel líquido. E a punição deve ser exemplar. Nos Estados Unidos, a empresa que promoveu o vazamento no Golfo do México, ela quebrou, pagando indenizações. Não é problema nosso se a empresa não se preparou para uma fatalidade. Pode girar todas as imagens que a gente tiver, por favor, gostaria muito de alertar a todos, não é, que a possibilidade de termos o nosso direito garantido, ela deve ser preservada. Nós temos que ter, isso tem que estar claro para todos nós, não é? Tanto aqueles que tiveram uma ação direta, como aqueles que porventura só tiveram prejuízo, como os caminhoneiros, né? Os caminhoneiros tiveram prejuízos e devem processar, sem dúvida nenhuma, a empresa Ultracargo. Não tenho dúvida que ela deve ser, até porque realmente a maioria das empresas que dependiam da Anchieta tiveram dificuldades na locomoção. E aí o reflexo nesses prejuízos são muito grandes. Olha, a irritação com a corrupção foi a principal motivação nas manifestações que aconteceram, né? Eu estava acompanhando a Globo News e percebi havia uma preocupação muito grande quanto aos números. E a diminuição dos números não tem a ver com a diminuição do movimento. O movimento me parece que é muito firme e forte e, sem dúvida nenhuma, demonstra uma insatisfação da população com o atual momento econômico. Muito bem, muito obrigado. Paulo, então nós vamos ter as palestras em maio, não é isso? E a Maria Madalena, quando é que vocês vão poder divulgar? Dia 19 de julho. Você já tem ela pronta? Ela já está pronta. Prontinha? Prontinha, tudo bonitona e tal. Olha aí, olha aí. Tô falando, Fernando. Tô falando. Olha só, vai ser um evento simultâneo na França e aqui no Brasil também. Que legal. E no Brasil vai ser aonde? No Brasil vai ser no Rio de Janeiro, no IFARJ, que é o Instituto de Pesquisa Histórica e Arqueológica do Rio de Janeiro. Então vão ser eventos simultâneos, onde nós iremos então mostrar
a reconstrução facial de Maria Madalena. Muito dia bem. 19 de julho. Muito bem, muito obrigado pela Eu que participação. agradeço, viu? Augusto. Obrigado, telespectadores, pela audiência. Muito obrigado. Fernando, muito obrigado. Obrigado vamos divulgar o pelo Museu de convite. Arte Sacra, vamos Vamos, tentar aumentar, que nem fizemos no Museu do Tremberg, com a quantidade de visitações, né? Agradeço aí Não é? interesse. As pessoas têm que conhecer a cultura. e a riqueza que nós possuímos Sem aqui. dúvida nenhuma. Muito obrigado pela participação. Obrigado, viu? obrigado. A você, telespectador, muito obrigado pela audiência. Nós estamos indo embora. Nesse final de programa, agradecer, sem dúvida nenhuma, a todos os bombeiros a todos, não só os bombeiros, a todos que se envolveram diretamente no combate ao que é considerado o maior incêndio, mais grave incêndio ocorrido no estado de São Paulo, pela sua duração. E eu vi a entrevista de um dos bombeiros, foi 7 dias trabalhando incansavelmente, e a gente torce e exige que responsáveis sejam punidos. A empresa, enfim, alguém deve... Não podemos, senão fica aquela coisa da impunidade, por isso que o país está essa bagunça, sabe? Impunidade. E lembrando sempre, a empresa ela, não é um acidente. A empresa vive de armazenar líquidos inflamáveis. Se ela não está preparada para isso, não deveria vender esse serviço. A você, telespectador, muito obrigado pela audiência. Nós estamos indo embora, mas voltamos amanhã, às 1h15 da tarde, ao vivo, direto aqui dos estúdios da TV Com. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer. Tchau.